Salmos de número 27. Alguns versos aqui. Verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém. Esse salmo traz um conforto muito grande para a nossa alma, quando nós acreditamos que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo, nós não estamos jogados aqui nesta terra, nós temos um Deus que vela, um Deus que zela por cada um de nós. Então vira para alguém que está perto de você e diga assim para ele: não se preocupe, você tem um Deus que zela por você. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nesta noite eu queria falar com vocês a respeito deste salmo, falando alguns versos e comentando alguns versos sobre o que está escrito, o que está por trás deste salmo, para a gente, às vezes, chegando assim no final do ano, colocar algumas coisas no nosso coração, coisas que vão nos dar fé, nos dar esperança, fazer com que a gente possa voltar a acreditar não somente na vida, acreditar nas pessoas, acreditar que tudo vai dar certo, mas acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos ser pessoas melhores, que podemos ser cristãos melhores, que podemos ser filhos melhores, podemos ser pais melhores. Ou seja, nós podemos, através de buscar em Deus e buscar como o salmista fez, nós podemos nos aconchegar em coisas que estão preparadas para nós, que a Bíblia chega a dizer que às vezes nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. Você crê que Deus tem coisas preparadas para você, coisas boas, excelentes? Eu também creio. Olha só, nós lemos o Salmo, ele diz no Salmo 1, que ele diz assim, ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele começa o Salmo fazendo uma declaração dizendo quem é a pessoa que ele está confiando, em quem ele está colocando na frente. O salmista, ele descreve, só nesse verso aqui, ele cita a palavra Senhor, ele cita ela 2 vezes. Por quê? Porque, assim como o salmista, nós devemos acreditar que nós precisamos não sermos senhores de alguma coisa, mas nós precisamos de um Senhor para nos conduzir. O Senhor é aquele que dá a direção segura, o Senhor é aquele que dá o caminho correto, o Senhor é aquele que faz com que, isso ele está dizendo o que é a luz e minha salvação. Ele está dizendo que os nossos pés, às vezes, quando estão caminhando em trevas, a nossa mente, o nosso coração triste, entristecido, embrutecido com alguma coisa, com alguma tristeza, alguma angústia, às vezes que passou, ele está dizendo que o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que tem a última palavra sobre a nossa vida, Ele é a nossa luz, além de ser luz, é a nossa salvação. Por que às vezes na Bíblia a palavra Senhor, ele sempre vem antes da palavra Salvador? A palavra Senhor, todas as vezes que você for ver na Bíblia, ela vai vir antes da palavra Salvador, muito mais vezes. Quando vêm as palavras juntas, ele sempre está em primeiro lugar, Senhor, antes de Salvador, quando as duas vêm juntas, porque tem um motivo próprio, que o salmista entende. Ele não está falando simplesmente o Deus, um Deus comum, um Deus minúsculo, ele está falando do Senhor.
Por que a Bíblia fala tanto sobre Senhor e Salvador? Porque Deus, preste atenção numa coisa, Ele só vai salvar aquelas pessoas às quais Ele é Senhor da sua vida. Não adianta nós nos enganarmos, porque nós precisamos de ter alguém. Nós não fomos simplesmente criados como reizinhos aqui nesse mundo. Nós não fomos deixados aqui simplesmente para termos um espírito grandioso, para que a gente possa estar reinando sobre algum grupo de pessoas, algumas mentes, alguns corações. Não, nós fomos deixados aqui para vivermos juntos como igreja. Por isso que nós somos chamados de igreja, aqueles que foram chamados para fora, tirados do mundo e colocados aqui dentro. É por isso que os meus problemas são os seus problemas são os meus problemas, porque nós juntos podemos levantar em oração, colocar os nossos joelhos no chão e saber que há um Senhor no céu que pode fazer todas as coisas por nós. O salmista, ele diz que Davi mesmo, ele era chamado pelos seus súditos de lâmpada de Israel. Você sabia que a lua, ela não tem luz própria? A lua não tem luz própria, mas mesmo assim ela é admirada por milhares, milhões de pessoas, pela sua beleza. Mas quem dá essa beleza à luz, a lua, é a iluminação que o sol traz sobre ela. Ela própria mesma em si não tem nada. Nós não somos esses reizinhos, mas nós podemos ser pessoas totalmente bonitas. Olha para mim, para você ver. Fala a verdade. Fala a verdade, né? Nós podemos ser gente bonita, nós podemos sim sermos em Deus, nós podemos ter uma luz abençoadora, nós podemos em Deus, as pessoas olharem para nós e ver alguma coisa que brilha, alguma coisa bonita, admirar o que passa na nossa vida. Nós não temos essa luz própria, mas nós servimos a um Deus que pode iluminar o nosso caminho, e não só iluminar o nosso caminho, Ele pode nos conduzir à salvação, porque Ele conhece o caminho, e se Ele conhece o caminho, nós estaremos com Ele na glória, morando eternamente. Foi exatamente o que o profeta Isaías, ele enxerga, o Cristo que veio trazer a luz ao mundo. Isaías 9:2, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu sobre eles a luz. Ou seja, algumas pessoas viviam em trevas, umas caminhavam em trevas, não estavam ali, mas outras já habitavam, assim como muitos de nós. O que Isaías está dizendo aqui é que vai chegar um momento que esse Deus, esse Jesus, esse Senhor da nossa vida, tomaria em nós, nos tiraria de lugares que nós nunca gostaríamos de estar, e assim Ele fez conosco. Ele está dizendo assim que as pessoas que andavam em trevas, que caminhavam em trevas, viram uma grande luz. Aqueles que habitavam, resplandeceu sobre ele a luz, assim conosco. Muitos de nós caminhávamos, muitos de nós tinham vida sem graça, xoxa, uma vidinha medíocre, uma vidinha pequena, uma vidinha sem metas, uma vida sem objetivos a longo prazo. Outras pessoas já habitavam, ou seja, já fizeram sua morada nas trevas, já estavam caminhando totalmente dominados pelas trevas. Mas o mesmo Deus, segundo Isaías, que veio para iluminar aqueles que estavam simplesmente andando, é o mesmo Deus também que veio para arrancar com mão forte aquele que estava afundado nas trevas e colocar ele sobre uma grande luz que resplandeceu. É o que Jesus fez na nossa vida. E ele continua aqui nesse verso, ele diz assim: o Senhor é a força da minha vida. Outra versão diz assim: o Senhor é a fortaleza, ou o forte refúgio da minha vida. O Senhor é o quê? É a fortaleza da minha vida. Foi o próprio Deus quem mandou construir, preste atenção, foi o próprio Deus quem mandou construir as cidades de refúgio, as 7 cidades de refúgio. O que eram estas 7 cidades de refúgio? Eram fortalezas, aonde a pessoa que tivesse porventura cometido algum delito, algum crime que não tivesse ainda sido provado,
e que as pessoas estavam perseguindo ele, essas pessoas poderiam correr imediatamente para qualquer uma dessas cidades de refúgio. Tinha cometido um assassinato, alguma coisa, e ainda não tinha um julgamento justo, porque a Bíblia, na época, na lei do talião, e que isso veio passando, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém era morto, a pessoa deveria ser morta também, do mesmo jeito. Se alguém matou um parente, matou um primo, matou um outro, o outro da família iria morrer. Mas o que Deus fez aqui, e isso serve para nós, é que Ele criou estas cidades de refúgio, para que quando esses criminosos, entre aspas, e pudessem estar correndo e chegando nesse lugar, quando ele estivesse dentro desta cidade, pessoa alguma poderia entrar lá. Nessa fortaleza ninguém poderia chegar, ninguém poderia tocar nele lá dentro, ninguém poderia colocar as mãos nele, ninguém poderia vingar ele lá dentro, estando na fortaleza. O que o salmista está dizendo para nós é exatamente isto: Deus é a minha fortaleza, é o socorro da minha vida. Diga glória a Deus. Ou seja, ninguém pode nos tocar. Se nós estivermos nas mãos dele, ninguém tem a capacidade de nos tocar. Ninguém entra, ninguém te toca. Macumba não te pega, mal olhado não te pega, xingamento contra você, maldição contra a sua vida não te pega, coisa ruim não te pega, porque você está escondido na fortaleza que é o próprio Deus. Ele é o seu esconderijo, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua força, Ele é aquele que te guarda, aquele que te cura, aquele que faz com que você possa fazer e sumir dos seus inimigos, fazer com que você seja escondido dos seus inimigos, mas porque Ele não vai julgar simplesmente, é o nosso Deus, é quem vai fazer esse julgamento. Ele está dizendo e continua a dizer: a quem temerei? A quem temerei? Ele faz todas essas indagações e diz assim: a quem temerei? Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a angústia, a peste, a espada. O que mais? A morte. Quem nos separará desse amor? Nada. Nada, ninguém pode nos separar desse amor. Às vezes nós sabemos de todas estas coisas. Nós entendemos todas essas coisas. Nós ouvimos todos os dias essas coisas. Mensagens são pregadas sobre estas coisas, dizendo que Deus é essa fortaleza, que Deus é o nosso refúgio, que ninguém, se nós estivermos nas mãos dEle, se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Nós sabemos de tudo isso, mas nós não conseguimos descansar em instante algum. Nós não conseguimos descansar, e nós não temos certeza e convicção de que isso é uma verdade para a nossa vida. Você já reparou que nós temos uma facilidade para orar pelas outras pessoas? Quando as outras pessoas às vezes estão com problema, com enfermidade grave, câncer, enfermidades terríveis, às vezes nós somos levados num ímpeto a orar pelas pessoas, a colocar as mãos sobre as pessoas, dizer uma bênção sobre a vida das pessoas, mas quando as coisas ruins começam às vezes a chegar na nossa porta, chegar sobre a nossa própria vida, nós nos desfalecemos, entristecemos e não queremos às vezes nem mais falar com Deus. Às vezes, quando nós nos sentimos mais fracos, sempre vem um temor nas lutas que são propostas para cada um de nós. Sempre vem. Eu lembro, a Liana é da minha cidade. Eu lembro lá em Goiatuba, a gente tinha, para resguardar disso, ninguém é bobo, a gente aprende desde menino. A gente, para resguardar de algumas coisas, tinha sócios de briga. Vocês lembram disso? Quem tem mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Joel, você lembra, né, Joel? Nós tínhamos lá os sócios de briga.
Porque eram umas brigas boas que tinham os meninos nas ruas. Era uma coisa assim, de aprendizado. Era uma pedagogia mais avançada do que é hoje. Então a gente tinha sócio de briga. Como é que a gente fazia? Colocava o dedinho um com o outro, fazia assim o dedinho, a partir dali, você era meu sócio de briga. Eu era magrinho, pequenininho, miudinho. O que eu fazia? Arrumava um grandão para ser meu sócio de briga. Eu tinha um lá que era meu sócio de briga. Quando eu apanhava, e apanhei muitas vezes, mas ele chegava e às vezes tomava as minhas dores. Quando a gente encontrava aquela turminha, outra turminha lá, a pessoa às vezes tomava as dores. E aí às vezes a gente saía. Minha mãe que era amava essas coisas, gostava. Quando chegava todo com a camisa rasgada, com coisa, marca no olho, cheio de coisa em casa. Mas o que nós precisamos na nossa vida, quando as coisas estão difíceis para nós, quando nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas com as nossas próprias mãos, nós precisamos de alguém que é mais forte do que nós. Nós precisamos de alguém que se sobressai aos nossos poderes, aquilo que nós podemos fazer, à nossa maneira natural de executar as coisas. Nós precisamos de alguém que é muito mais poderoso. Como um sócio de briga, nós precisamos de um Deus e acreditar que esse Deus, Ele vai lutar as nossas lutas. O nosso Deus, Ele vai lutar as minhas lutas e vai lutar as suas lutas também, porque Ele nos ama. E como Ele nos ama, não é simplesmente um bastardo, não. Ele nos ama como filhos amados, gerados. Por isso que nós chamamos, aqui na igreja, por isso nós somos chamados de irmãos. Por isso que você é meu irmão. O irmão tem que sofrer as dores dos outros. O irmão tem que viver as lutas, os dilemas de um para o outro. O irmão tem que sofrer junto. Se nós não éramos irmãos, por que nós cumprimentamos o outro com a paz do Senhor? Dizemos assim, a paz do Senhor. Porque Jesus um dia disse assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como eu dou ao mundo. Ou seja, a paz que Jesus nos dá é diferente daquela paz que o mundo tem. Por isso quando eu pego na sua mão e digo a paz do Senhor, você diz e você me responde a paz do Senhor. Ou seja, nós temos paz, nós somos irmãos. O que te aflige, me aflige. O que te atinge, tem que me atingir. Aquilo que você precisa, eu tenho que ombrar com você. Aquilo que você está carente, se eu sou mais forte, eu tenho que ombrar com você. Quantos estão me entendendo? Diga. Amém. Amém. Mas às vezes nós temos temor de muitas coisas. Temos. Nós somos medrosos. Quem é medroso aí? Diga amém. Quantos são mentirosos aí? Diga amém. Às vezes nós temos temor e temos, às vezes, os nossos medos superam algumas coisas, né? Um casal estava lá no circo assistindo lá, aquele todo o desempenho lá, um casal, e quando a mulher disse para o marido, ela disse assim, você me ama? E estava vendo ali o camarada entrou na jaula do leão e estava lá, né, fazendo, como é que fala lá com o leão lá? Estava domando o leão, não é isso? E estava fazendo as brincadeiras com o leão. E a mulher, vendo esse espetáculo, ela olhou para o marido e perguntou, você me ama? Ele respondeu, é claro que eu te amo. Você me ama muito? É claro que eu te amo. Por quê? Então prova o seu amor por mim. Ele falou, de que jeito? Entra lá naquela jaula daquele leão lá. Entra na jaula daquele leão. Aí ele pensou e disse, você está doida? Se eu for entrar lá nessa jaula, eu vou morrer, vou acabar morrendo desse jeito, não tem uma outra alternativa. Ela falou, tem, me dá a senha do seu celular. Ele pensou um pouquinho, pode mandar abrir a jaula, que eu vou... É melhor abrir a jaula.
Mas às vezes nós temos os nossos próprios medos e não sabemos como domar esses medos. Não sabemos como passar isso. Nós vimos testemunhos aqui nesta noite, já, de pessoas com muitos anos. Às vezes estavam em sofrimento, angústia, luta. E pessoas que não estavam conseguindo. E às vezes nós pensamos, parece que está tão distante de mim isso. Parece que é tão longe, tão longínquo. Acontece com os outros, mas não acontece comigo. Por que a gente acha que sempre acontece com os outros e nunca acontece conosco? Por que bênção sempre tem que ser testemunhada por alguém que não seja eu? Por que as bênçãos têm que ser sempre direcionadas ao meu irmão, que é mais espiritual do que eu? Será que as preferências que Deus tem, será que Ele tem filhos preferidos e filhos preteridos? Eu não acredito desta maneira. O que há de diferente é que muitas dessas pessoas creem, acreditam, confiam, e outros simplesmente, eles olham para um lado e dizem, isso não acontece, isso não tem como acontecer, isso acontece com os outros, mas não vai acontecer comigo. Isso está conversando, está falando da boca para fora. A pior coisa que tem para Deus é nós vermos uma coisa que Deus realizando e dizermos que esta coisa não é uma verdade. Nós vemos Deus operando na vida de alguém e nós falarmos às vezes para nós mesmos que aquilo lá não é uma verdade. Quantas pessoas, irmãos, que estão aqui nesta noite, que gostariam que as suas vidas fossem mudadas, transformadas, que o seu ser fosse diferente, que a sua alma tivesse uma alegria diferente, uma alegria renovadora, que o ano de 2019 começasse de uma maneira totalmente diferente, que pudessem ter um sorriso largo nos lábios. Mas deixe-me passar um pouco para frente. Verso 2: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O salmista faz 3 tipos de diferença de inimigos aqui: os malvados, os adversários e os inimigos. São totalmente diferentes. Tem gente malvado que quer ver só coisa ruim na sua vida. Tem gente que quer as coisas que aconteçam, as coisas ruins com você. Isso é maldade, isso é malvadeza. Tem gente que é adversário seu. Você pode jogar bola com alguém e essa pessoa ser um adversário seu, mas ele não é malvado com você e muito menos ele não é seu inimigo. Não é inimigo seu. O salmista está dizendo desses 3 tipos de pessoas: os malvados, aqueles que querem a sua queda, aqueles que planejam, aqueles que são astutos, aqueles que não querem ver você crescer, não querem ver você prosperar, não querem ver você ir adiante, aquele que torce para que as coisas ruins aconteçam com você. Esses são os malvados. Tem aqueles que são adversários, que nós lutamos no nosso dia a dia, mas não é um para fazer um mal com o outro. Agora tem os inimigos também aqui. Os inimigos também são aquelas pessoas, são aqueles que de todas as maneiras tentam, esses sim, tentam nos matar, comer a nossa carne, como ele está dizendo aqui, o salmista está dizendo, que querem comer as nossas carnes, mas ele está dizendo que eles tropeçaram e caíram. Sabe, comer a carne, um animal selvagem, ele nunca abandona, nunca deixa a sua presa ali, parada, no lugar ali, ele nunca deixa. Enquanto ele não conseguir o seu intento, ele não vai desistir, ele não vai abandonar, não vai largar a sua presa. O que o salmista está dizendo é o seguinte: podem todos se levantar contra a nossa vida, mas quem se levantar contra nós, não importa quem seja, o tipo de inimigo que nós tivermos, eles vão se levantar e vão cair, vão tropeçar, vão perder as suas forças e vão cair para o chão. Aleluia! É isso.
Ele diz ainda no verso 3, eu vou explanando algumas coisas aqui, aquilo que Deus colocando e dando tempo, e a hora que o tempo passar, eu paro. Ele diz no verso 3, ainda que um exército me cercasse. Esse salmo é tremendo, muito tremendo. Ele diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Ainda que um exército, imagina, no tempo dos reis, os reis olhando e vendo ali o seu palácio, a sua cidade serem cercadas. Quando cerca alguma cidade ou alguma fortaleza, algum palácio, normalmente as pessoas não entram. Mas, ao mesmo tempo, também ninguém sai. Ao mesmo tempo, também os inimigos não entram, mas as pessoas que estão dentro também não conseguem sair. Ele está dizendo ainda, eu imagino as pessoas, e o salmista dizendo isso aqui, ainda que isso acontecesse, um exército pudesse me cercar de todos os lados, eu não temeria. Por quê? Imagina Davi pensando assim, na sua cabeça. Lá de fora as pessoas estão fazendo leilão. Eu vou dar não sei quantos milhões de dólares para quem trouxer para mim a cabeça de Davi colocada nas mãos. Eu vou dar tanto, vão colocar quanto de terra, alguém que conseguir matar Davi e me provar que Davi está morto. E ele está dizendo assim, ainda que esse exército acampasse perto de mim, eu não temeria. E mais, agora já não é mais um exército acampado, ele diz, ainda que a guerra começasse contra a minha pessoa, ainda assim eu confiaria. Diga glória a Deus. Às vezes nós vemos na nossa vida, irmãos, no nosso dia a dia, a gente vê os nossos sonhos às vezes desmoronando, cercados de todos os lados. Empresas indo à falência, pessoas que compravam não compram mais, novidades ruins na mídia, projetos ruins na mídia. Aquele que tinha um emprego garantido é demitido. Aquele que tinha, às vezes, um casamento bom, às vezes a esposa ou o esposo chega, olha, a partir de agora cada um para o seu lado, eu não te amo mais, você não me ama mais. O que significa isso? São guerras que às vezes acampam contra nós e às vezes começam contra a nossa vida. O que o salmista está dizendo? Olha, algum dia, em algum momento da nossa vida, as guerras vão acontecer. O salmista era um cara expert nessas coisas. Davi sabia disso. Davi entendia essas coisas. Mas no coração dele, não era um Deus distante, não era um Deus longínquo, não era um Deus religioso, não. O que ele está dizendo, olha, ainda que todos os projetos meus fracassarem, ainda que nada comece a dar certo, ainda que eu perder todas as coisas, perder a minha empresa, perder tudo que eu tiver de bom que eu construí, ainda assim eu continuarei crendo que Deus vai restaurar, restabelecer e me dar a vitória que eu necessito para a minha vida. Você crê desta maneira? Amém. Vamos mais para frente um pouquinho. Uma coisa, no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ele está dizendo aqui, quantas coisas que ele pediu? Uma coisa, pedi ao Senhor. Se a gente estivesse vendo uma situação dessa contra nós, qual a coisa que nós pediríamos para Deus? Ele está dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Será qual a primeira coisa que a gente fala? Socorro! Mentira dessa que eu já estou morrendo, estou afogando. Senhor mata, destrói. É com o Senhor agora, é Jeová. Tá. O salmista está dizendo que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é a coisa mais importante que você tem na sua vida?
O que é que Deus deixou de mais importante para nós vivenciarmos aqui nesse mundo? Nós não vamos ter outra vida, nós não vamos reencarnar, nós não vamos ficar lá no purgatório muito tempo, ninguém vai para purgatório, ninguém vai para reencarnação. Nós temos uma escolha e nós temos uma vida. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Qual a coisa mais importante que você pede todos os dias nas suas orações? O que é mais importante para você? Antigamente a gente temia muito a Deus. Antigamente a gente amava a Deus. Antigamente a gente tinha medo do inferno. As pessoas tinham medo de ir para o inferno. Hoje nós não temos mais medo de ir para o inferno. Parece que o inferno, segundo as teologias demoníacas, o inferno é aqui nessa terra. As lutas, as provações, as dificuldades. Nós amávamos a Deus e temíamos o inferno, mas agora, diferente. Nós não temos mais, porque as nossas prioridades são diferentes. As nossas prioridades são outras. Nós estamos amando mais esta terra. Nós estamos amando mais as coisas que nós poderemos conquistar nesta vida, do que a vida eterna com Deus. Nós estamos mais preocupados em não dar, às vezes, calote nas pessoas, em ser uma pessoa íntegra. Nós estamos mais preocupados do que fugir da aparência, às vezes, do mal e de não ir morar no inferno. Nós estamos preocupados em conquistar coisas nesta terra, enquanto nós temos que buscar as coisas celestiais, as coisas que não vão nos dar a eternidade conosco. O que o salmista está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e vou buscá-la com todas as minhas forças. Que coisa é essa que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor. Quantos dias? Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Jesus um dia chega para Marta e disse: Marta, por que você anda tão ansiosa para lá e para cá? Para que você anda tão ansiosa de um lado para o outro? Uma só coisa é necessária. Uma única coisa é necessária. Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa só é necessária. E Marta olha para Jesus e fala: Senhor, fala para Maria me ajudar. Parece que Jesus estava dizendo assim para Marta: Marta, você não entendeu. O que era mais importante para Maria, ela está fazendo, ela está aos meus pés. E isso não lhe será tirado. Qual que é a coisa mais importante para nós hoje? Jesus disse àquele jovem rico, aquele jovem que tinha todas as coisas, seguia todas as leis, era um cara formal, era um cara intelectual, era um cara estudado. Mas Jesus disse para ele assim: ó, uma coisa só te falta. Uma coisa te falta. Às vezes nós temos pedido para Deus tantas coisas e temos feito pedidos errados para Deus. Nós estamos fazendo pedidos que nos agregam a esse mundo. Pastor, mas o senhor é meio desleixado, então de jeito nenhum. Irmãos, eu amo todas as coisas que tem nesse mundo. Amo. Menos o pecado, menos essas coisas ruins. Mas eu amo. Mas isso aqui não me prende a esse mundo de maneira alguma. De hora nenhuma me prende aqui nesse lugar. Os meus olhos não estão fixos simplesmente aqui. O meu coração não arde para ficar aqui. Não, o meu coração arde para morar a eternidade um dia com Ele, com Deus. É isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. O salmista disse: eu posso morar na casa do Senhor quantos dias? Todos os dias. Que pedido tremendo, que pedido maravilhoso que o salmista conseguiu fazer para Deus. Ele sabia que
as guerras dele, as guerras que nós lutamos são lutas externas. Mas ele sabia também, o salmista sabia que guerras internas, ele tinha que lutar contra o pecado, contra o mundo. O salmista entendia que ele poderia pedir muitas coisas, que talvez Deus concedesse para ele. Davi, na sua disposição de servir a Deus, esse homem aqui, ele entendia uma coisa: ele venceu muitos inimigos que poucos homens seriam capazes de vencer. Preste atenção no raciocínio. Por que ele pediu para morar na casa de Deus todos os dias da sua vida? Esse homem poderia vencer os inimigos que a maioria de nós aqui nunca venceria. Esse homem venceu o leão, venceu o urso. Você tem coragem de se agarrar com o urso? Com o leão você tem. E com o gigante? Esse homem venceu, e ele entendeu que ele conseguiu e venceu estas coisas externas. Mas Davi, ele sabia e ele foi derrotado naquilo que é interno na sua vida. Ele foi derrotado pela luxúria, pela concupiscência dos olhos, pelo desejo de adquirir aquilo que não era seu. Ou seja, ele ganhou as suas lutas externas, mas perdeu uma luta interna. E ele sabia disso, porque se Deus não nos fortalecer, se Deus não ser conosco, se Deus não for a base, se Deus não for o sustento da nossa vida, nós poderemos fazer grandes coisas, poderemos fazer coisas grandiosas, nós poderemos conquistar coisas, fortunas aqui nesta vida, nós poderemos ser as pessoas mais vistas nesse mundo, admiradas pelas pessoas, mas se nós não conquistarmos o nosso próprio coração, a nossa própria alma, sabermos quem nós somos, pecadores, dependentes de Deus, e só Deus é capaz de nos sustentar, nos dar graça, nos dar força e nos levar para o céu. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Foi o que esse homem fez. Ele pediu, ele sabia, ele se conhecia. Ele entendia que ele era um homem poderoso, mas ele entendia também que ele era um homem que tinha falhas, um homem que tinha segredos. Por isso que ele pede para Deus: Deus, me deixa morar na tua casa, não me deixe fora da tua fortaleza, não me deixe fora da eternidade com o Senhor. A Bíblia diz assim: não temais, isso Jesus dizendo, não temais os que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada depois disso. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Quem falou isso? Satanás? É Satanás que tem poder para fazer essas coisas? Não. Quem falou isso aqui é Jesus. Ou seja, ele disse: se vós estiverdes nas minhas mãos, o maligno não os toca. Irmãos, se você entende o que é isso, estar nas mãos de Deus, estar nas mãos dele, passar pelas lutas, as tribulações, as aflições de alma, passar pela tentação. Quantos aqui não são tentados? Levanta a mão. Por que então que nós não entendemos e nós não enxergamos como o salmista aqui? Por que nós não conseguimos enxergar exatamente isso? Que nós sozinhos, sem estarmos dependentes dele, nós somos como um saco vazio. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. O nosso nome não vai ficar simplesmente aqui nesta terra. Quantos anos nós vamos viver? 70, 80, 100 anos? O que é 100 anos em relação a uma eternidade? O que é 90 anos em relação à eternidade? Uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo?
ele disse assim: para que ele quer habitar na casa do Senhor? Para contemplar a sua formosura, ou seja, a bondade do Senhor. O que é contemplar? Você já contemplou alguma coisa? Parou assim para contemplar? Parece que contemplar é aquela arte que você vê com os olhos, mas trabalha com a mente, não é isso? Você para num lugar e começa a admirar. Os seus pensamentos não têm grades, os seus pensamentos não têm prisão. O seu pensamento, mesmo que a pessoa estiver dentro de uma cadeia, não está preso. Então a contemplação, o que o salmista anseia na sua vida, é um dia poder habitar para sempre na casa do Senhor e contemplar. Aquela contemplação, meu Deus, eu estou aqui, eu não acredito. Quantos aqui já foram naquela João Pessoa, Praia do Jacaré? Só o Flávio também. Praia do Jacaré, um dos mais belos pôr do sol que eu já vi. Um dos lugares mais bonitos, lugarzinho é simples, tranquilo, mas eles têm lá uma barcaça, lá um negócio grande assim, que você vai esperando das 6 horas, mais ou menos, 6 e pouquinho, 6:10, 6:15, e o sol vai se pondo, e quando ele começa a se pôr, você fica no nível do mar, e aquela visão é maravilhosa, aquela visão é linda, aquela visão é tremenda, e os seus pensamentos começam a fluir, e você começa a pensar, e você começa a meditar e achar beleza. O que o salmista está dizendo é o seguinte: um dia eu quero estar na presença de Deus. Não é para viver um dia simplesmente, mas eu quero viver todos os dias, para me contemplar o quão Deus tem sido bom, o quanto Deus foi maravilhoso, o quanto Deus foi tremendo, de onde Deus me tirou, por que eu estou aqui, eu não mereço estar aqui, mas Ele me colocou aqui, eu quero contemplar e dizer: Deus, obrigado, Senhor, dizer: Deus, obrigado, meu Deus, e estar aos pés dEle, sabendo que nós não somos nada, mas Ele pode fazer todas as coisas por nós. E ele diz, e eu encerro aqui: no dia da adversidade, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-ás sobre uma rocha. Porque no dia da adversidade Ele vai me esconder no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-ás sobre uma rocha. As adversidades chegam, as adversidades começam. Vamos ficar de pé. Ele diz nesse verso 5: porque no dia da adversidade Ele me esconderá, me colocará no oculto. Ou seja, vai estar acontecendo coisas terríveis, às vezes na nossa vida, mas nós estaremos debaixo das asas do Senhor. Nós estaremos assim como Ele disse lá em Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, tu, que rejeitaste, quando eu te acolhia como uma galinha acolhe os seus pintainhos, os seus pequenos, debaixo das tuas asas. É assim que Deus faz conosco no dia da adversidade. A adversidade não vai deixar de existir, o tempo ruim não vai deixar de existir, mas há uma diferença. Nós passarmos esse tempo ruim escondido no pavilhão do Senhor, debaixo das suas asas, e crendo que dias melhores virão. Um momento, um dia Ele vai abrir os seus braços, Ele vai abrir a sua boca, e Ele vai dizer assim: adversidade, basta. A adversidade chega, meu servo, levanta, meu servo, eu vou te colocar sobre uma rocha, meu servo, você vai ficar firme, meu servo, a tempestade passou, meu servo, a noite escura se foi, meu servo, o tempo de choro acabou, o tempo de choro se foi. Há uma nova história, há uma nova história, há uma nova vida. Saia, vá viver. Feche os seus olhos.